Graça e paz. Nós estamos aí em mais um estudo da Palavra de Deus sobre o tema Como vencer a tentação. Querido, evidentemente, quando a gente fala de tentação, é aquilo que me atrai com maior força. Em Tiago capítulo 1, no versículo 14, diz: pelo contrário, cada um é tentado na sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Ninguém é tentado na área onde é forte. As pessoas são tentadas na área onde elas têm uma certa vulnerabilidade, ou seja, são vulneráveis, têm uma fraqueza, uma debilidade. E quando nós temos esta área na nossa vida, e todos têm em algum momento, em algum ponto, dinheiro, relacionamento extraconjugal, bebida, vícios. Então a Bíblia não manda você encarar, muito pelo contrário, ela diz: foge das paixões da mocidade. Em 2 Timóteo 2, 22 diz isso. Também nós vemos Paulo dando um conselho em 2 aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11: não ignore os ardis de Satanás. Então, toma cuidado com a sedução, porque ela vem de uma forma maravilhosa, bonita, para lhe atrair, para te levar para a morte. Quando nós vemos essa questão de vencer a tentação, quais são os conselhos que nós encontramos na palavra de Deus, para não cairmos nela? Nós podemos perceber, então, nunca se considere um autossuficiente. Dependa sempre da graça de Deus. Você se lembra do episódio onde Pedro, lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 33, quando ele disse: mestre, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Você lembra qual foi o desfecho? Quando o galo cantou, ele tinha negado Jesus já por 3 vezes. A autossuficiência, uma pessoa autoconfiante, digamos assim, autoconfiante, ela não se prepara de forma adequada para enfrentar o problema, porque ela diz: isso nunca vai acontecer comigo, eu sou capaz, isso aí eu resolvo, deixa comigo, eu posso fazer. Foi o que Pedro estava dizendo para Jesus: sei que é isso, mestre, fica tranquilo, a gente vai para a prisão, para a morte, eu estou aí pronto para o que der e vier. E toma cuidado com pessoas que dizem sempre para você: conta comigo, vamos embora e a gente resolve, isso aí você deixa comigo. E se você não se preparar de forma adequada, você poderá ser surpreendido. Então, o primeiro conselho: não seja autoconfiante. Dependa sempre da graça e da misericórdia de Deus. Olha bem, quando a gente vê essa questão, e vamos desmistificar o texto de Jeremias 17:5, diz: maldito o homem que confia no homem. Há pessoas que pegam esse texto para dizer: não confio em ninguém, porque a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Pelo contrário, o texto estava dizendo o seguinte: Deus estava dizendo: olha, vocês são malditos, porque confiam mais na força do braço, mais na capacidade humana do que em mim. Por isso vocês são malditos. Então, olha bem, nós temos que confiar sempre e sermos totalmente dependentes de Deus, e não confiar em nós mesmos ou na influência de algum amigo, como o povo fez ali em Jeremias 17:5, onde alguns deturpam para dizer: não, maldito é o homem que confia no homem. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo o seguinte: não confie mais nos homens do que em mim. É disso que Deus está falando. O salmista, no capítulo 20, no versículo de número 7, diz: olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, faremos menção do Senhor nosso Deus. Então Davi disse em quem ele confia e em quem ele está depositando toda a sua confiança. Então, querido, o primeiro passo para cair na tentação é achar que você consegue, que você domina e que você consegue sair por cima. Tome cuidado, porque você poderá ser surpreendido por não se preparar de forma adequada. Em segundo lugar, não brinque de se arriscar, não flerte com o perigo. Sansão, porque se tornou autoconfiante, o que ele fez?
começou a brincar. Lá em Juízes, no capítulo 16, nós vimos o desfecho triste de um homem que foi levantado para ser um sacerdote e se tornou palhaço para filisteu, de sacerdote a palhaço. Por quê? Brincou, flertou com o perigo, brincou de enigma com o filisteu, foi brincar com os inimigos de Deus, casou com uma mulher que ele não deveria ter se casado, fez tudo aquilo que Deus disse para que ele não fizesse, mas ele fez por quê? Porque ele achava, isso nunca vai acontecer comigo, essa situação, se eu domino, isso aí eu resolvo. Querido, tome cuidado, não brinque com o perigo. Nós vimos que ele teve um final triste. Um homem que foi levantado para ser um herói, um grande legislador, teve uma morte prematura. Talvez não precisasse chegar naquele ponto, se ele tivesse observado os preceitos da palavra, as ordens dadas a Deus para que ele seguisse. Mas a autoconfiança, isso nunca vai acontecer comigo. Nós vemos um outro caso em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Ananias e Safira. Olha, a gente vai lá e diz que vendemos por X e o restante a gente embolsa, porque vai dar nada não, isso aí a gente depois administra o que sobrar, isso aí a gente resolve. E Pedro foi enfático em dizer: Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? E a gente sabe qual foi o final dele, morreu. Mais tarde chega a esposa, e a mesma coisa é proferida a ela: eis aí os mancebos que sepultaram teu marido, e vai te sepultar também, porque vocês acharam que poderiam burlar, vocês poderiam enganar a Deus. Meu irmão, com Deus a gente não brinca, a gente não brinca com pecado, a gente não pode brincar com coisa errada. Com as coisas erradas a gente tem que abominar e se afastar. Não pense que a justiça de Deus não vai alcançar você, porque vai. Não pense que sua vida está sendo uma bênção e que está tudo dando certo, que Deus está aprovando a sua conduta. Mais cedo ou mais tarde, Deus poderá te pedir conta da sua maneira de viver, da forma como você tem conduzido a sua vida. Pense nisso. Terceiro ponto, o que nós podemos aprender aqui em terceiro lugar? Como vencer a tentação? Primeiro, nunca se considere um autoconfiante, um autossuficiente, nunca. Segundo, não brinca com o pecado, como Sansão, Ananias e Safira fizeram. Terceiro, tenha uma vida de oração significante, tenha uma vida devocional diária, disciplinada. Preste atenção, quando nós falamos de oração, a primeira pergunta que eu faço a você: quantas vezes você ora por dia? Você já orou hoje? Nós vemos que o povo de Deus tem orado muito pouco, e por consequência disso, tem tido uma vida fraca diante de Deus, não tem tido um relacionamento com Deus através da oração. Em Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em oculto te recompensará. Então, querido, preste atenção. Como é que está a sua vida de oração? Em Judas capítulo único, versículo 20 diz: orando todo o tempo no Espírito Santo. Olha bem, orando todo o tempo, não é de vez em quando não, orando todo o tempo. Em Mateus também, no capítulo 7, no versículo 7, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Deus me fala através da natureza, Deus me fala através da criação, Deus me fala de muitas formas e de muitas maneiras, mas só tem um jeito de eu e você falarmos com Deus, e é através da oração. Se eu não tenho uma vida de oração significante, eu preciso rever algumas coisas. Poderei ser uma pessoa mais suscetível à queda. Meu irmão, eu preciso ter uma vida, uma relação com Deus através da oração, porque a oração pode resolver questões que a briga, que a discussão não vai resolver. Em 2 Crônicas 7,14 diz o quê?
se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e fizer o quê? E orar, buscar minha face, se converter dos seus maus pensamentos, dos seus maus caminhos. Meu irmão, você tem orado? Tem pessoas que não conseguem orar sem distrair. Ela começa assim: Seu Deus, Pai querido, te agradecemos por tudo. Gente, será que eu fechei a porta da cozinha? Estou orando. Não, Seu Deus, Pai querido, abençoa minha vida, minha família. Nossa, amanhã eu tenho um compromisso, tenho que pagar um boleto. Não, gente, eu estou orando. Ou agora, já nem se ajoelha mais para orar na hora de dormir, já ora deitado. E no meio da oração já está dormindo, acorda de manhã e diz: dormi orando. Meu irmão, como é que está a sua vida de oração? Você é uma pessoa que ora? Você é uma pessoa que tem buscado ao Senhor? Vamos ver o que Paulo diz em Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 18, que diz assim, Efésios 6, 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orando todo o tempo, no ônibus, no metrô, na rua, dirigindo, sempre ligado com Deus. Deus, guarda a vida do motorista, guarda, Senhor, a minha vida aqui atrás desse volante, para que outras pessoas não venham a colidir comigo. Me guarda, Senhor, na minha ida ao trabalho, meu retorno para casa, em todo o tempo, querido, sempre ligado, porque nós não sabemos quando Deus vai nos chamar, para junto de si. Então nós precisamos ter uma vida de oração significante. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Meu irmão, muitas vezes você tem orado a Deus e Deus não tem atendido você, não porque Ele não quer, mas porque você está pedindo errado, está orando errado. Quando Tiago declara isso no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis mal, porque você está pedindo para gastar com o seu próprio deleite. Então toma cuidado. Você quer ver um outro texto que me chama também muito a atenção, concernente essa oração, essa intercessão? Olha bem para você ver. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Como é que funciona isso? O texto é claro: não sabemos orar como convém. Quando você ora a Deus e faz a Deus algum pedido, como é que o Espírito Santo encaminha isso para Deus? Deixa eu te explicar de uma maneira bem simples, para que você entenda. Vamos supor que você que me assiste está pedindo: Deus, me dá um carro, preciso de um carro para me locomover, preciso de um carro para me viabilizar minha vida, enfim. Como é que o Espírito Santo encaminha essa oração a Deus? Da seguinte maneira: Pai, de fato ele precisa de um carro, mas esse carro no momento não é a prioridade. A prioridade dele agora é ser cheio do Espírito Santo, cheio de mim, e não carro. Ele pode vir a ter o carro, Senhor, no futuro, mas essa não é a hora, porque o texto diz que eu não sei orar como convém, da maneira certa, pedindo o que é certo. Nós, irmãos, creia nisso que eu vou te falar. A gente está pedindo o que não precisa, e aquilo que de fato necessitamos, não oramos a Deus pedindo. É o que Tiago declarou: a gente está pedindo e pedindo mal, para o nosso próprio deleite. Preste atenção: Deus sempre vai suprir a tua necessidade, não a sua vontade. Pense nisso. Então, esse aí é o terceiro ponto. Primeiro ponto, olha, nunca se considere autossuficiente, dependa sempre de Deus, não brinque de se arriscar e tenha uma vida de oração significante. Em quarto lugar, mantenha seu coração cheio da palavra de Deus. Não vai ter espaço, meu irmão, para o pecado.
não vai ter espaço para a tentação. O salmista, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em Efésios 5,18 diz: e não me embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é nisso aí que nós temos que começar a focar a nossa vida e buscarmos ser cheios do Espírito Santo, para que não haja espaço na nossa vida para crescer coisa inútil. Precisamos ocupar a nossa vida para que a nossa vida não seja invadida com coisas que não prestam. Então eu aprendo aqui em quarto lugar, a minha vida tem que estar cheia da palavra de Deus. No Salmo 119, 97, como eu amo a sua lei, é a minha meditação dia e noite. Olha que coisa importante, olha a importância que o salmista dá no Salmo 1. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei ele medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Os frutos, as bênçãos de Deus para a sua vida vão acontecer na hora certa, no tempo de Deus e não no seu tempo. Então nós temos que entender isso. Eu preciso ser cheio da palavra de Deus. Nós temos percebido nesses últimos dias uma igreja superficial no que diz respeito às Escrituras, um povo que tem crescido sem conhecimento da palavra, sem conhecimento teórico e prático. Nós vemos que em Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as Sagradas Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas têm falhado, têm caído por falta de conhecimento de Deus. Eu quero abrir aspas nesse estudo e convocar você que sempre tem me acompanhado pelos vídeos. Um próximo estudo que nós vamos abordar é sobre a Bíblia e a bebida alcoólica. Muitos têm pegado textos da palavra e torcido eles para justificar a bebedeira, tá? Para justificar o consumo de álcool, dizendo que Jesus multiplicou, que Paulo recomendou para Timóteo, e não conhecem o fundo real disso. Então fica sempre ligado com a gente aí. Deixa eu voltar agora aqui para o estudo. Olha bem, em quinto lugar, seja seletivo quanto às pessoas com as quais você caminha e conversa. Quer ficar livre da tentação, querido? Quer ter imunidade concernente a problemas? Seja seletivo com as pessoas com as quais você tem relacionamento estreito. Preste atenção, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, no versículo 33, a Bíblia diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Toma cuidado com quem você se relaciona, com quem você conversa, porque essas conversações podem corromper você, podem te levar para o buraco. Tome cuidado. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Mateus 18, 20. Onde estiver 2 ou 3 em quê? Em nome do Senhor. Não é onde estiver 2 ou 3 maquinando coisa errada, fazendo falcatrua, na bebedeira, usando drogas, nos bares, boates, em lugares onde um cristão não deve estar. Jesus está onde tem 2 ou 3 reunidos num propósito, para promover a unidade, para promover a comunhão, a restauração, a paz. Ali eu estou. Esse é o contexto. Fora disso, meu irmão, cuidado por onde você tem andado, porque talvez não sejam os caminhos onde o Senhor gostaria que você estivesse. E está aqui uma advertência: toma cuidado. E agora nós vamos ver também Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, no versículo 16.
evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Cuidado com quem você está conversando, com quem você está falando. Determinadas conversas não são bênção para um cristão e podem te levar para o buraco. Você que me assiste, quantas vezes você já não falou: olha, para que eu fui abrir minha boca? Por que eu fui dar opinião a esse respeito? Para que eu fui entrar nessa? Se você tivesse observado os princípios da palavra, você teria escapado, você estaria livre. Em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 20, tu, Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Evita, meu irmão, conversa inútil. Seja prudente, porque caso contrário, você pode vir à queda. Vamos então para o próximo passo. Em sexto lugar, como é que eu fico livre das tentações? Como é que eu me livro disso? Se mantenha perto de Jesus. Em 1 João 7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos paz uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz, estar perto de Jesus. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, vamos ter comunhão com o outro, vamos ter comunhão também com o Senhor, e o sangue dele vai nos purificar de todo o pecado. Então, querido, quer ficar livre da tentação? Ande próximo de Jesus, esteja próximo ao Senhor Jesus. E tem um texto aqui de Tiago também muito interessante, que diz no capítulo 4, versículo 7 de Tiago: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A minha submissão ao Senhor, a minha submissão a Deus é que vai manter o diabo longe. E o diabo longe, eu perto do Senhor, o Senhor me sustenta, o Senhor me guarda. Preste atenção, lá na escola secular, a gente aprende o ABCD. Quando nós entramos para a escola de Jesus, o aprendizado muda, é o obedecer. E quando eu obedeço a palavra, Deus tem compromisso comigo e eu tenho compromisso com Ele. Se eu tenho compromisso com Deus, Deus vai ter compromisso comigo. Então é nisso que nós, como povo de Deus, temos que tomar cuidado. Quer ficar livre da tentação? Se aproxime de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus, mais poder de Deus. Quanto mais longe de Jesus, mais mundanismo, menos poder. Sétimo lugar, como vencer as tentações? Conheça as suas limitações. Reconheça que dentro de cada um de nós há uma capacidade incrível para pecar. Tome cuidado. Só Deus pode sondar o nosso coração, querido. Tem pessoas que dizem: não, eu sinto aqui no meu coração, eu estou sentindo no meu coração que é de Deus que eu faço, que eu tome essa ou aquela atitude. Eu posso, estou sentindo no meu coração que é a hora, que eu posso enfrentar, que eu posso encarar. Mas o que diz Jeremias 17, 9? Mais enganoso do que tudo é o coração do homem, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Louvo a Deus que tem o versículo 10, né? Eu, Senhor, que esquadrinho e som dos corações, para dar a cada um o fim que desejasse. Mas preste atenção, seu coração, quando a Bíblia está falando de coração, não está falando dessa bomba ejetora, está falando aqui, a sede dos pensamentos, vontade, desejo. Aqui que é o campo de batalha, aqui eu decido pecar ou santificar. Cuidado, não ache em hipótese alguma que você é o Superman do Evangelho. Conheça, você tem limite, não ignore os seus limites. Reconheça que dentro de cada um de nós há uma capacidade incrível para fazer aquilo que é errado. Em Provérbios 4, 23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
Guarda, meu irmão, teu pensamento. Leva teu pensamento, como diz as Escrituras, cativos diante de Deus, para que você não tenha problema, para que você não venha a ser surpreendido. 8º lugar, como eu venço a tentação? Como eu me livro dos problemas? Viva dentro das suas limitações. Tem um texto de Provérbios que eu quero convidar você a ler comigo. É Provérbios, capítulo de número 30, o versículo é o de número 25, que diz assim: as formigas pousam sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Há um dado que eu anotei que eu quero compartilhar com você. Há muitas pessoas que trabalham a vida inteira e nunca irão descansar e aproveitar os frutos do seu trabalho, porque não se preparam para o inverno. São semelhantes àqueles criminosos que foram condenados a trabalhos forçados. Passam metade da vida reclamando da outra metade, porque não se prepararam. Você já notou que a formiga trabalha 6 meses no ano e os outros 6 meses ela usufrui do trabalho? Se preparou. Mesmo sendo pequeno, mesmo tendo limitações, ela se preparou para enfrentar o período de frio, o período de escassez. Meu irmão, por que você está falando isso, pastor? Quando você não se prepara e o momento de escassez chega, você come qualquer coisa. Há pessoas que dizem: não, eu não como isso, eu não como aquilo, meu estômago, nem pensar. Lembra daquele incidente que aconteceu nos Andes, há muito tempo atrás? Um avião que caiu ali na Cordilheira dos Andes, no Chile, com os jogadores lá do futebol americano, que o resgate demorou e tinha alguns corpos na neve. E a fome foi tão terrível que eles começaram a se alimentar dos cadáveres. Uma senhora que foi entrevistada anos depois, já senhora, ela foi questionada: qual foi a sensação de comer carne humana? Sabe o que ela disse? Só não foi pior do que a fome que a gente estava sentindo. Quando eu não conheço os meus limites e eu extrapolo eles, quando eu não me preparo para o dia mau, eu estou sujeito à queda, a ser tentado e cair na tentação. Meu irmão, ninguém que está saciado procura comida. Você bateu agora, presta atenção, você acabou de comer um churrascão maravilhoso, alguém chega com um prato de feijoada para você. Você vai dizer: ah, meu querido, agora não, outra hora, porque eu estou satisfeito. Mas quando você está com fome, se vira latões de lixo em centros de cidade, se comem coisas que em outras circunstâncias não comeriam em hipótese alguma. Tome cuidado para que as suas limitações, provocadas por falta de preparação, não façam com que você ceda à tentação, ao roubo de um dinheiro fácil, a um adultério, porque você não está se preparando para o dia mau. Cautela, cuidado para evitar o mal. Cuidado. Em 9º lugar, estamos quase chegando ao final. Em 9º lugar, o que eu quero compartilhar aqui para te abençoar? Viva cautelosamente, simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Mateus 10,16 diz isso. Irmão, simplicidade não é burrice. Tem gente que acha que simplicidade, ser simples e andar de qualquer jeito, tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa de ser simples, irmão. Seja mais esperto, seja mais inteligente. Você tem a mente de Cristo. Viva como herdeiro do céu. Preste atenção, Deus não está te preparando para ir morar no céu, não. Deus está te preparando para você viver nessa terra e viver e usufruir do melhor dele, para que quando a gente chegar lá no céu, meu irmão, a gente já chega lá pronto. Deus não está preparando para a gente morar lá, não. Deus está nos ensinando a viver como luzeiros, como luz e sal aqui na terra, porque um dia nós vamos estar com Ele lá sim, na eternidade. Porque
que Ele foi preparar uma morada para mim e para você, e um dia nós vamos estar lá. Mas Deus quer que você viva com dignidade aqui. Deus quer que você faça a diferença nessa geração. Deus quer que você seja uma pessoa que tenha o poder de influenciar e não de ser influenciado pelo mundo. Então, eu entendo isso aqui, simplicidade demais não dá, amém? Em 10º lugar, escolha um parceiro espiritual. Isso tem a ver com prestação de contas. Em Eclesiastes 4, do 9 ao 12, diz: olha, 2 é melhor que 1, porque haverá maior paga para o seu trabalho. 2 é melhor que 1, porque em caindo 1, haverá quem o levante, mas ai daquele que estiver só. Então é isso que eu aprendo do versículo 12. Vamos parafrasear: se o cordão da amizade for de 3 dobras, ele não se romperá com facilidade. Você não vai vencer sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Entenda isso. Tem um parceiro de oração. Tem alguém para te ajudar. Alguém com quem você possa compartilhar. Abrir teu coração, rasgar, falar: meu irmão, eu preciso de ajuda, porque eu estou tendo essa e essa fraqueza. Não estou falando de você abrir para qualquer um. Não estou falando de você abrir tua vida para gente linguaruda e com quem está com a vida pior do que a sua. Estou falando com pessoas de Deus que podem fazer a diferença para você. É disso que eu estou dizendo. Prestar contas. Como diz já o pastor José Gonçalves, evita que encobramos o erro. Toda pessoa que presta conta regularmente vive de forma cautelosa. Prestar conta evita que cobramos o erro. Quem cobramos o erro? Então, presta atenção nisso. Prestar contas também, meu irmão, é você poder contar com a pessoa que está com você. É isso aí que eu aprendo. Em último lugar, e eu encerro essa palavra: trabalhe só com a verdade. É isso aí. Olha bem, Efésios capítulo 4, versículo de número 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Quer ficar livre da tentação? Para de falar mentira, porque tem crente que mente o tanto que ele começa a acreditar que a mentira virou verdade. Então eu entendo isso aqui. Em 1 Coríntios 1,10, Paulo, irmão, vamos falar todo mundo a mesma língua, vamos falar a mesma coisa, ok? Em João 17,17 diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então eu aprendo isso também. Em 2 Coríntios 13,8 diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E também em João 8,32, conhecerei, pois, a verdade, e a verdade vos libertará. Ela quebra as algemas, ela nos põe em liberdade. Meu irmão, não existe para o cristão algo melhor do que a verdade. Amém? Eu até entendo que a verdade, para muitos, tem machucado, tem ferido. Mas eu prefiro ficar e fechar com essa frase: me magoe com a verdade, mas não me iluda com a mentira. Gálatas 4,16: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Infelizmente, às vezes, quando a gente fala a verdade para alguém, essa pessoa se torna nossa inimiga. Não porque nós queremos isso, mas é porque elas não querem mudar de vida. E a verdade, ela tem o poder de confrontar. Meu irmão, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Até o próximo estudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.